Embora você geralmente seja livre para escolher o sistema que melhor lhe convier, existem certas opções de sistema que levam a complicações. Em particular, ao desenhar um diagrama de energia, evite escolher um sistema para o qual ocorra atrito nos contornos do sistema. Neste desenho, a caixa, a corda e o menino pertencem ao sistema, e a Terra está fora do sistema. Por isso, a razão é bastante simples para evitar essas escolhas. Onde quer que ocorram atritos, é gerada energia térmica. O problema é que essa energia térmica aparece nos dois lados da superfície onde ocorre o atrito. Como eu disse nessa ilustração, a energia térmica vai aparecer tanto na superfície da caixa quanto na superfície da Terra. Assim, está dentro do sistema e fora do sistema ao mesmo tempo. E fica difícil contabilizar essa energia com essa escolha de sistema. Se você puxar uma corda para trazer uma caixa grande em sua direção, como na figura, o atrito entre o piso e a caixa aquece a caixa e o piso. A energia térmica gerada acaba parcialmente no chão e parcialmente na caixa. Quanta energia termina onde depende, entre outras coisas, dos materiais que se esfregam entre si, e não é algo que possa ser determinado facilmente. Portanto, se você escolher apenas a caixa como seu sistema, uma quantidade desconhecida de energia flui para fora do sistema, e não é mais possível fazer a contagem dessa energia para o sistema. No meu diagrama de energia, considerando a pessoa e a caixa, a variação da energia cinética é igual a zero. Você está puxando a caixa com uma velocidade constante e a variação da energia potencial gravitacional é zero, porque está sempre no mesmo nível. Há uma dissipação da energia térmica da fonte, que seria sua própria energia. Só que essa energia ela foi transformada em energia térmica, mas também trabalho. Porém, você não é capaz de dizer quantas unidades de energia foram para a energia térmica e quantas unidades de energia foram para trabalho. A outra razão pela qual o atrito no contorno do sistema leva a problemas. Sempre que o atrito ocorre em um limite, num contorno, a força de atrito é externa ao sistema, é exercida pelo ambiente no sistema, e, portanto, deve ser levada em consideração no cálculo do trabalho realizado no sistema. A força de atrito, no entanto, não é aplicada em um único local definido. Em vez disso, é distribuído pelas superfícies, que se movem uma em relação à outra. Consequentemente, não é possível determinar o deslocamento da força de atrito, que é outra informação necessária para determinar o trabalho realizado no sistema. Esses problemas com atrito nos contornos do sistema não significam que nunca possamos trabalhar de situações que envolvam atrito. Nossas análises das figuras do exercício 9.4 envolvem atrito, mas para todas as opções de sistema que consideramos, os dois objetos que se esfregam foram mantidos juntos, dentro ou fora do sistema. Nessa situação, veja que a caixa, a terra, a corda e o menino pertencem ao sistema. Qualquer variação da energia ficará contida no sistema, então será possível contabilizar. A variação da energia da fonte, a energia interna do menino, foi completamente convertida em energia térmica, entre a superfície da caixa e a superfície da Terra. Nenhum trabalho foi realizado, porque todas as forças nesse sistema são internas. Desta forma, ficou fácil contabilizar a quantidade de energia do sistema. Acabamos de calcular o trabalho para uma força variável, que foi a força elástica. Vamos agora estudar uma força distribuída, e neste caso é a força de atrito. A força de atrito apresenta um problema por duas razões. Primeiro, a energia dissipada pelo atrito acaba sendo dividida entre dois objetos, o próprio objeto, que se move, e a superfície. Segundo, não há um único ponto de aplicação para as forças de atrito. A força é distribuída por duas superfícies que se movem uma em relação à outra. Não é bem definido onde representar a cauda da força de atrito. Usualmente nós colocamos no ponto médio, mas ela poderia estar em qualquer outro lugar. Esses problemas surgem devido ao tratamento do bloco como uma partícula pontual, o que é inadequado para a análise completa das energias envolvidas no problema. Isto acontece porque há deformação do bloco, e a ação da força de atrito que a mesa exerce sobre o bloco deve desenrolar-se ao longo de um deslocamento, que é diferente do deslocamento do centro de massa do bloco. Como exemplo de uma força distribuída, vejamos a força de atrito.
Você aplica uma força de magnitude F para a direita e a mesa exerce uma força de magnitude F de atrito para a esquerda. Essas forças são constantes, têm a mesma direção em sentidos opostos. O bloco parte de uma posição inicial e vai para uma posição final, mantendo a velocidade constante. A força aplicada é uma força externa ao sistema. E a força de atrito também, porque vamos modelar esse bloco como uma partícula. O bloco deslizado é, portanto, tratado como uma partícula de tal forma que a variação da sua energia é igual ao trabalho das forças externas. A variação da energia pode ser a soma da variação da energia cinética do centro de massa mais a variação da energia interna. E tudo isso será igual ao somatório das forças aplicadas vezes o deslocamento do centro de massa. Mas nesse modelo de partícula não há energia interna, daí a variação da energia interna é igual a zero. Resulta que a variação da energia cinética do centro de massa é igual ao somatório das forças aplicadas vezes o deslocamento do centro de massa. As forças aplicadas são a força externa, F, que o piso exerce sobre a partícula. Essas forças provocaram um deslocamento do centro de massa por uma distância d. Como o bloco se move com velocidade constante, a variação da energia cinética do centro de massa é igual a zero. O resultado que eu obtenho é zero é igual à força aplicada menos a força de atrito vezes o deslocamento do centro de massa. Como o deslocamento do centro de massa é finito, a única forma dessa equação ser igual a zero é que a força aplicada seja igual à força de atrito. Esse resultado surge porque a energia interna não aparece nessa equação para a energia do sistema de partícula pontual, porque essa equação trata apenas do movimento do centro de massa, que é um movimento matemático, e não das várias formas de energia do sistema extenso. Parece ser meio absurdo não ter uma energia interna de um bloco que se move sobre uma superfície. Afinal de contas, o bloco esquenta à medida que se move, então haveria pelo menos uma variação da energia térmica. Mas como é uma partícula, isto não acontece. Daí o problema de usar forças de atrito em sistema de uma partícula. Matematicamente é possível, mas do ponto de vista físico não é muito razoável. Vamos tratar agora o nosso bloco como deve ser, como um objeto extenso. Neste caso, a variação da energia desse bloco será o somatório da força vezes o deslocamento que essa força provoca. A força aplicada provocará um deslocamento do bloco. A força de atrito também provocará um deslocamento do bloco. Será que esses deslocamentos são iguais? Para um corpo extenso, eu posso dizer que a variação da energia tem duas contribuições. Uma que é a variação da energia cinética do centro de massa, mais uma variação da energia interna. Porque o bloco pode se deformar, pode aquecer e pode haver outras formas de energia. Essas variações de energia são possíveis por meio do trabalho. A variação da energia cinética do centro de massa mais a variação da energia interna será igual ao trabalho da força aplicada vezes o deslocamento que essa força aplicada exerce no bloco, mais um trabalho da força de atrito. Como a força de atrito é uma força distribuída, não sei exatamente qual é o deslocamento da força que ela provoca, mas vamos deixar subentendido que é simplesmente o trabalho dessa força de atrito. Posso reescrever a equação como a variação da energia cinética do centro de massa mais a variação da energia interna, que é igual a um trabalho externo mais um trabalho interno. Nesse sistema, a força aplicada é uma força externa, que vai provocar um trabalho que é o produto dessa força externa pelo deslocamento que ela promove. E a força de atrito é uma força interna ao sistema. O trabalho da força de atrito é um trabalho interno. Se a velocidade do centro de massa é constante, a variação da energia cinética do centro de massa é igual a zero. O resultado que eu obtenho é que a variação da energia interna é igual ao trabalho externo, que é F vezes ΔX, mais o trabalho interno, que é o trabalho da força de atrito. Como a variação da energia interna deve ser maior que zero, uma vez que o bloco desliza e deve aquecer, deve ter a sua temperatura aumentada devido à energia térmica, e uma vez que a força de atrito é negativa, porque a força de atrito se opõe à velocidade, temos que o módulo do trabalho da força de atrito deve ser menor que o módulo do trabalho da força aplicada. Veja que a força aplicada é positiva. A força tem a direção da velocidade. E também, como o módulo da força aplicada é igual ao módulo da força de atrito, temos que o deslocamento da força de atrito deve ser menor que o deslocamento da força aplicada. Posso escrever que a variação da energia interna será igual
ao produto da força aplicada vezes o deslocamento da força aplicada, menos a força de atrito, vezes o deslocamento da força aplicada do atrito, onde esse deslocamento da força aplicada do atrito deve ser menor que o deslocamento da força aplicada. Veja que problemas que acabamos de discutir aqui que o bloco esquenta, sem sombra de dúvidas, o que implica um aumento da energia interna. E resolvemos a contradição, que o trabalho da força de atrito seja igual ao trabalho da força aplicada, que é uma afirmação não muito razoável e que é aparentemente incorreta. Vimos que como a variação da energia interna é positiva, o bloco esquenta e não esfria, a magnitude do trabalho realizado pelo atrito deve ser menor que o trabalho da força aplicada. Como a força de atrito tem que ser necessariamente igual à força aplicada, uma vez que a variação da energia cinética do centro de massa é zero, a conclusão é que a força de atrito deve agir ao longo de uma distância efetiva, que é ΔX atrito, menor que a distância efetiva do centro de massa, que é o ΔX. Nesse problema mais realístico do bloco deslizando e tratado como sistema extenso, se a força externa for retirada, o bloco vai parar de se mover. A variação da energia interna do bloco é maior que zero, é positiva, porque a força de atrito e o ponto de deslocamento da força de atrito têm sentidos opostos. Isto é, a variação da energia interna será igual a menos a força de atrito, vezes essa distância efetiva, provocada pela aplicação da força de atrito. Note que essa distância efetiva é menor que o deslocamento do centro de massa. Daí, a variação da energia interna é igual ao produto da força de atrito vezes essa distância efetiva. O trabalho da força de atrito faz as coisas quebrarem e esquentarem no bloco. Os átomos e moléculas do bloco vibram, quebram, se partem à medida que o bloco desliza. Afinal de contas, quando você desliza um bloco sobre uma superfície, provavelmente aquela superfície ficará arranhada e um pouco mais quente do que antes.